irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Crianças, vocês já aprenderam a falar Tessalonicenses? 1 aos Tessalonicenses. Já estamos no capítulo de número 4. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Meus irmãos, eu lerei versos 1 a 8 e essa será também a porção da nossa pregação de hoje. Primeira carta aos Tessalonicenses 4, 1 a 8. Eu peço que todos acompanhem com atenção, com reverência, lembrando-se que esta é a palavra de Deus, assim está escrito. Finalmente, irmãos, nós os rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Santo Deus, nós te invocamos mais uma vez neste culto, pedindo, ó Deus, que o Senhor nos dê graça, ó Deus, para que possamos explorar, perceber, contemplar as maravilhosas exortações, os maravilhosos encorajamentos que temos aqui nesse texto para um viver santo. Um viver santo, ó Deus, na vida como um todo, um viver santo no casamento. Abençoa-nos. Guarda-nos neste mundo perverso, ó Deus, imoral. Tenha compaixão de nós. Fala conosco. Usa, ó Deus, o teu servo, fala contigo, guiando o teu povo em oração. Fala aos nossos corações, ó Deus, lembra da aliança, do teu pacto por meio de Jesus Cristo, das tuas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Vem, ó Deus, em nosso favor, purificar-nos, pois há impureza fora de nós neste mundo mau e ainda há impureza dentro de nós. Mas teu poder, ó Deus, como ouvimos nessa liturgia, teu poder é maior do que esta impureza, pelo que te damos graças e pelo que somos encorajados a buscar a ti em oração, dependendo de ti, para ouvirmos a tua poderosa e santificadora palavra. Fala conosco, Senhor. Nós dependemos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que nós oramos e confiamos em ti.
Amém. Eu não sei se vocês já perceberam, mas se vocês têm o hábito de... Vocês têm vizinhos que colocam músicas, né, com sons altos. Se vocês estão em um meio profissional em que as pessoas colocam sons de músicas em que elas costumam ouvir, isso acontece às vezes no meio profissional. Se vocês vão para uma reunião em família e ali alguém também coloca música. Se vocês estão num ambiente de estudo e eventualmente ali também alguém coloca música, eu não sei se vocês já perceberam, mas a grande parte das músicas de hoje, elas falam de alguém que foi deixado, que está sofrendo aquilo, ou alguém que superou aquela dor, aquela traição, e agora se sente pleno, porque consegue olhar para dentro de si e encontrar em si mesmo a razão de viver, e viver inclusive de forma independente dos outros, escolhendo a hora e o momento de ter ou não alguém convivendo contigo de forma conjugal, ainda que não seja casado como deveria. A grande maioria das músicas hoje falam disso. É aquilo que muitos falam informalmente de sofrência. Muitas músicas falam desses assuntos. E, meus irmãos, apesar de ser engraçado às vezes, de fato isso revela a realidade da sociedade. Uma triste realidade. Infelizmente, muitas pessoas hoje, elas não se encontram mais casadas e nem têm a coragem de enfrentar um casamento. Não têm a disposição de enfrentar um casamento. Seja porque foram muito machucadas, isso realmente acontece. Seja porque elas querem dar vazão ao seu desejo de mudar de companheiro ou companheira na hora que bem entenderem. Quando elas enjoarem de um, elas então trocam com alguém que muda de carro. Quando enjoa demais daquele carro ou daquela casa, simplesmente troca e segue a vida. Irmãos, este é o mundo onde nós vivemos. Talvez você não se aperceba tanto disso. Talvez você viva numa bolha e se cerque tanto que você não... Essas músicas para você sejam estranhas. Tudo que eu estou dizendo aqui para você seja estranho. Mas se você andar por aí pelas ruas, você vai ouvir. Ouvir tanto que às vezes os ouvidos doem. Inclusive quando estamos com os nossos filhos. As mesmas músicas repetindo as mesmas coisas, aquele mesmo refrão, aquela mesma batida chata, mas que revelam uma sociedade machucada, uma sociedade doente pelos traumas de relacionamento, uma sociedade libertina, que quer viver dar asas aos seus prazeres e impulsos, e não consegue sujeitar os seus impulsos para viver uma vida conjugal em fidelidade, ainda que não seja de forma impecável, mas seja uma vida fiel ao seu companheiro, ao seu cônjuge. Ora, meus irmãos, estamos falando de tudo isso porque esse texto nos fala de um viver santo. De uma forma geral, um viver que agrada ao Senhor. E é isso que vemos aqui nos primeiros versículos, versos 1 e 2. E de forma específica, um viver que agrada ao Senhor no casamento. De uma forma santa no casamento. E por isso vemos essa divisão no texto de forma muito clara. Vemos aqui o tema do nosso sermão de hoje, que é chamados à santificação. Chamados
à santificação. Esse é o tema do nosso sermão de hoje. Iremos ver aqui em 2 pontos esse texto, preste bem atenção. Em primeiro ponto, versos 1 e 2, vemos aqui um chamado a um viver santo. Em segundo lugar, versos 3 a 8, um chamado a um casamento santo. Em primeiro lugar, versos 1 e 2, um chamado a um viver santo. E o texto de fato é geral nesse aspecto. E versos 3 a 8, um chamado a um casamento santo. Então, olhe para o texto, versos 1 e 2, aqui começamos a ver um chamado a um viver santo. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que é como de nós recebestes, por tal maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Paulo, ele começa a caminhar para o final da carta, e isso fica claro aqui no início do capítulo 4, quando ele diz, finalmente. E passa agora, nessa sessão, a encorajamentos, a exortações. Essa é uma sessão, então, de mais exortação do que as demais. Paulo mantém o tom de amabilidade. Veja que ele diz assim, finalmente, irmãos. Ele está lembrando aqui que, em certo sentido, esses irmãos a quem ele está falando são iguais a ele. Sim, ele foi colocado como apóstolo, e iremos ver aqui o tom apostólico nas suas palavras, lembrando a sua autoridade, mas isso não nega o fato de que, em outro sentido, ele é igual. Ele compartilha da mesma, ele é herdeiro da mesma herança. Ele tem a mesma esperança. Parafraseando aquilo que Pedro diz lá em 1 de Pedro 3,7, quando diz que o homem deve cuidar, deve tratar da sua esposa como um vaso mais frágil, não deve maltratá-la, pois eles são herdeiros da mesma herança, da mesma forma. Paulo sabe que é igual, a esperança daqueles a quem ele está falando é a mesma esperança dele, é a mesma fé, é a mesma salvação. Então, sim, ele passa a uma sessão mais exortativa, mas ele mostra o mesmo tom de amabilidade. Ele diz, finalmente, irmãos, vocês são meus irmãos, vocês são iguais a mim, em certo sentido. E Paulo passa essa sessão mais exortativa, irmãos, porque ele já mencionou anteriormente que precisava reparar as brechas, por assim dizer, desta igreja. Talvez você fique um pouco confuso, porque Paulo vai agora tratar algumas questões, pequenas, é verdade, naquela igreja, mas ele vai tratar questões, ele vai estimular o povo aqui a crescer mais em santificação. E talvez você fique em dúvida, porque Paulo, no início dessa carta, volte lá, no capítulo 1, verso de número 8, ele diz assim, no final do verso, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Isso fala da conduta irrepreensível daqueles irmãos. Eram retos em todas as coisas. Eram exemplares. Vimos aqui, era uma igreja exemplar. Mas, irmãos, ninguém é tão santo, tão separado, por assim dizer, que não tenha o que melhorar diante do Senhor. Nenhum crente pode se achar que já alcançou aquilo que Deus tem para ele. E agora, então, Paulo, como ele mesmo diz no final do capítulo 3, ele disse assim, final do capítulo 3, ele disse no verso 10, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Paulo, ele louvou a Deus pelo amor, pela fé, pela esperança daqueles irmãos. Disse, vocês são modelo não só para a Macedônia, mas para o mundo.
mas isso não nega que eles têm deficiência. E Paulo então mostra, meus irmãos, agora ele passa a tratar essas questões na vida desses irmãos. No verso número 1, então, ele diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. É um encorajamento em forma de pedido. Paulo diz: irmãos, prestem bem atenção, eu peço a vocês, eu trago um pedido. Eu tenho um pedido para vocês. E veja, irmãos, parece estranho um apóstolo falar assim, não é? Ora, mas ele não recebeu autoridade para dar ordens à igreja? Como é que agora ele está pedindo? Sim, um pedido. É exatamente, é claro, é simplesmente isso. Um pedido. É um encorajamento em forma de pedido. Longe de abandonar a sua autoridade, irmãos, Paulo é como um pai e uma mãe para esses irmãos. Ele já falou isso, não é verdade? No capítulo de número 2, versos de número 7 e 11. Volte um pouco na sua Bíblia, ele diz assim: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos, qual mulher que serve ali, ela é mãe e ela põe o seu filho no colo, no peito, e experimenta aquela maravilhosa sensação de ter consigo o seu filhinho, de ser para ele um porto seguro, de ser nutrição para ele. Paulo diz: eu me sinto assim para com vocês. Ele se sente como pai também. Verso 11, ele diz: e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos. Então Paulo está fazendo um pedido, sim, como um pai e como uma mãe, que tem uma relação de autoridade e amizade maturada, amadurecida para seus filhos, para com seus filhos. Que já reparou as brechas, já estabeleceu bem a estrutura que Deus estabeleceu de superior e inferior. Quem de fato tem de Deus autoridade para mandar, e o filho que deve diante de Deus obedecer, porque ambas as coisas são agradáveis a Deus. O pai e a mãe já estabeleceu isso está amadurecido. Agora eles construíram uma amizade tal que o pai e a mãe não precisam ficar lembrando quem é o pai ou quem é a mãe. Simplesmente diz: filho, por favor, faça aquilo. É um pedido. E o filho recebe aquele pedido, porque é o seu pai e a sua mãe, ou a sua mãe que está pedindo. E esse texto nos lembra, meus irmãos, como as autoridades devem, os pais, e até mesmo isso deve se extrapolar, sim, para as autoridades eclesiásticas, mas especialmente os pais, porque Paulo fala aqui pai e mãe, né? Ele como pai e como mãe para eles. Nós devemos, sim, desenvolver no coração dos nossos filhos a ideia de que eles são feitos para obedecer. Eles precisam ter isso muito claro diante deles, quem ordena e quem obedece. Isso não pode deixar de ser mantido, mas perceba bem, pai e mãe, nós não podemos parar por aí. Paralelamente a isso, nós precisamos desenvolver uma amizade com eles. Eles precisam não apenas nos ver como alguém superior, mas como alguém, quando então eles pensarem, tiver alguma dúvida, ou precisarem de alguma ajuda, a primeira pessoa que eles irão procurar seremos nós, pai e mãe.
Tudo isso, irmãos, está sendo expressado aqui, quando Paulo faz um pedido. A princípio ele não está dando uma ordem, ele traz um pedido. É claro que isso está envolvido a ordem. Mas pai e mãe, nós precisamos aprender isso com o apóstolo Paulo. Isso se cultiva, irmãos, dialogando, argumentando. E o livro de Provérbios traz esse padrão, não é verdade? O pai, em Provérbios, diz: filho meu, se acontecer de homens perversos virem e disserem tal e tal coisa, não vá com eles. Por quê? Por causa disso, disso e disso. Aprenda, filho meu. Provérbios é um livro que, em geral, praticamente toda a sua estrutura é um diálogo entre o mestre e o seu discípulo, entre o pai e o seu filho, entre a mãe e o seu filho. Paulo, ele inicia essa sessão exortativa, com ordens, inclusive, fazendo um pedido. É um pedido encorajador, é um encorajamento em forma de pedido. Mas nós também vemos aqui a ordem, irmãos. Ele diz: nós vos exortamos. Nós os encorajamos. E Paulo tratará aqui agora de um assunto desafiador para o crente. Sim, por um lado, nós fomos feitos novas criaturas. Por um lado, a santidade foi implantada em nós. Mas, por outro lado, irmãos, a impureza habita em nós. Nenhum crente pode dizer: estou livre da impureza completamente. Nenhum. Por outro lado, vivemos num mundo de impurezas. E Paulo, então, passa a falar com esses irmãos que viviam nesse mundo, e já veremos detalhes sobre isso, de impureza. Ele passa a falar desse assunto, e ele sabe que ao tratar desses assuntos, cada irmão e irmã iria olhar para as suas próprias vidas. Aqueles irmãos que eram modelo iriam olhar para os seus pensamentos, parar para refletir quanto aos seus olhares, as suas falas, e iriam ver deficiências que precisavam ser reparadas, deficiências vergonhosas. Por isso Paulo passa agora a encorajar. A ideia aqui, quando ele diz exortamos, é encorajamos. Encorajamos. Veja, Paulo não fala disso, não faz isso de forma legalista. Ele diz: no Senhor Jesus. E naqueles dias, irmãos, perceba bem, estudando o contexto, nós podemos entender melhor o que Paulo está falando. E como aqueles irmãos poderiam receber essas palavras. Naqueles dias era comum ter listas de coisas certas a fazer, coisas de pessoas honradas, coisas que pessoas honradas faziam, e coisas que, se você cometesse, você seria uma pessoa desonrada, mal vista. Listas de atitudes meramente moralistas. E não é isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. O moralismo que girava em torno ali de alguns grupos sociais não é isso. Paulo exorta em nome daquele que o fortaleceu, daquele que o chamou quando ele era inimigo do Evangelho. Como ele diz lá em 1 Timóteo 1,12. Ele me fortaleceu, e é nessa força que Paulo está falando. Paulo não fala em seu próprio, de si mesmo. Ele não é a medida da santidade. É Cristo. Ele diz: nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Ele que é o modelo. Ele que é a perfeição e santidade para viver santo. Em nome de Jesus que Paulo fala. Paulo nos lembra, meus irmãos, e como um mestre, ele está entregando esse ensino. Veja, ele continua dizendo: como de nós recebestes. E a ideia aqui, essa expressão que Paulo usa quando ele diz como de nós recebestes, é uma expressão que era usada naqueles dias quando um mestre, ele discipulava o seu discípulo,
Então ele entregava princípios, tradições, ensinos. Iria ali discipulando, catequizando. Essa é a ideia. Paulo diz, lembrem o que vocês receberam. E Paulo expressa essa mesma verdade, irmãos, lá em 1 Coríntios 11, 23. Lemos esse texto na ceia do Senhor. Quando Paulo diz, o que eu recebi é o que eu também vos entreguei. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou do pão. Paulo está dizendo, eu recebi do meu mestre e eu estou transmitindo a mesma coisa para vocês. Essa é a ideia aqui. Paulo já está se colocando, irmãos, entenda, como o mestre, como aquele que é a autoridade. Isso também já nos lembra que a amizade entre um superior e um inferior não nega a autoridade que ele tem para com seu superior, com seu inferior. As duas coisas andam paralelas. Paulo não está negando e jogando fora a sua autoridade, como vem nos nossos dias. Pais que dizem assim, não, eu só sou amigo do meu filho. Eu não dou ordens. Eu peço favores. Não. A amizade não deve existir em detrimento da superioridade e inferioridade. Paulo não está jogando isso fora, irmãos. Quando ele diz aqui, como de nós recebeste, ele está dizendo, eu sou o mestre, vocês são os discípulos. Sigam, lembrem-se. Nós os rogamos e exortamos no Senhor, que como de nós recebestes, meus filhos, lembrem daquilo que vocês receberam, quando eu estive com vocês. E o que é que ele exorta esses irmãos? No verso número 1, ele diz, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus. Meus irmãos, depois que o Senhor nos alcança, depois que somos regenerados, nós precisamos olhar para frente e perceber que tudo que nós fazemos, todo o nosso viver, precisa refletir o Evangelho que nos alcançou. Nós não podemos resumir o Evangelho ao domingo, ao viver santo ao domingo. Paulo diz, nós vos rogamos, nós pedimos e exortamos vocês, encorajamos vocês como mestres no Senhor Jesus, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus. Isso, irmãos, é de fato geral. Paulo agora não está especificando. Isso diz respeito ao falar, ao nosso falar, que não seja um falar obsceno, com palavrões, que seja um procedimento honesto no trabalho, na sociedade. Que seja um envolvimento político, porque o crente deve se envolver politicamente de forma santa, de forma não egoísta. Veja, Paulo está falando de um viver e agradar a Deus de forma santa. E você pode aplicar isso para todo o resto da sua vida, para o casamento. Viva de forma agradável a Deus no casamento. Viva de forma agradável a Deus criando seus filhos. Todas as áreas de nossa vida. E Paulo reconhece que esses irmãos estão fazendo isso. Ele diz assim, e efetivamente estás fazendo. Talvez alguém fique perguntando, ora, mas se então eles estão fazendo, porque Paulo está aqui dizendo essas coisas? Está sendo muito detalhista, muito rigoroso. Não, irmãos. O desejo do nosso Deus é que nós busquemos cada vez mais santidade. A santidade liberta. A santidade traz paz. A santidade traz segurança.
no mundo de trevas, no mundo imundo, no mundo de dores e sofrimento, como eu disse no início. E Paulo então conclui essa sessão dizendo: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Aqui vemos um chamado ao viver santo. E agora passamos ao segundo ponto, versos 3 a 8, a maior parte aqui, um chamado a um casamento santo. Verso 3 está escrito, olha na sua Bíblia: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que vos abstenhais da prostituição. Essa palavra aqui, prostituição, é uma palavra geral. Ela é porneia. É todo tipo de impureza sexual. Seja em pensamento, seja nos olhos, seja no falar. Seja, enfim, qualquer coisa nos aplicativos, redes sociais, enfim. No casamento, inclusive. A impureza. Paulo está dizendo: vos abstenhais. A vontade de Deus é a vossa santificação. Que cada um de vós, verso 4, saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Irmãos, eu quero que vocês entendam um pouco mais o mundo em que esses irmãos viviam. Talvez você olhe para os nossos dias e diga assim, alguns irmãos dizem isso, né? Já está no final, já está chegando o fim. Porque a imoralidade, a impureza está cada vez pior. Então, não falta mais, não tem mais o que pode mais acontecer de novo. É horrível. E às vezes nós temos um pensamento de que nós vivemos em um tempo em que essas coisas acontecem e antes não. Mas eu quero trazer aqui algumas palavras dos dias de Paulo. Por exemplo, Cícero, obviamente viveu antes de Cristo, mas ele influenciou muito os dias de Paulo. Um dos políticos e oradores mais famosos de Roma diz o seguinte: se alguém pensa que os jovens devem ser proibidos de ter casos, ele está falando dos jovens. Mesmo com as mulheres da vida, é realmente muito rigoroso, pois a sua visão é contraditória não apenas à lei da época atual, mas também aos hábitos de nossos ancestrais e ao que eles costumavam considerar permitido. Estranho, não é? Às vezes a gente olha para trás, para os dias anteriores, e diz, não, eles viviam cheios de roupas e tal, então a moral era bem preservada. Não, irmãos, não. Cícero diz, é estranho a nossa lei que os jovens sejam proibidos a se relacionar com mulheres da vida. Plutarco, já depois de Cristo, filósofo platônico, aconselhou as futuras noivas que era melhor elas fecharem os olhos para as infidelidades de seus maridos do que reclamar e assim então correrem risco de um bom relacionamento ser irrompido. Nós estamos falando dos dias da época de Paulo. Se dizia às mulheres, sim, eu sei que seu marido te trai, mas não reclame, você vai estragar a sua família. É nesse contexto que Paulo está escrevendo. É nesse contexto que esses irmãos estão vivendo.
Irmãos, nós não podemos deixar de nos contristarmos, porque sim, nós olhamos para os dias de hoje em que muitas mulheres levantam a bandeira dizendo meu corpo, minhas regras. Você já deve ter ouvido isso por aí. E então elas dizem, eu vou escolher aquilo que acontecerá com o meu corpo, se eu vou me casar ou não, se eu vou ter filho ou não. Se uma mulher foi abusada, então, e ela engravidou, ela tem o direito de escolher se ela vai abortar ou não, porque só ela sabe a dor dela. Irmãos, nós não podemos deixar de lamentar, porque sim, muito mais no passado as mulheres sofreram. Os nossos avós aqui, aqueles que são mais ou menos da minha faixa de idade, muitas mulheres viveram essas palavras aqui de Plutarco. Elas não reclamavam de seus esposos. Elas não se negavam a contestar se era a hora ou não de ter filhos. Porque senão elas seriam suspeitas de que queriam trair a seus esposos. Sim, essas mulheres sofreram. Elas foram abusadas. Não só de seus maridos, mas da sociedade. Isso deve ser dito. No meio dessas falas feministas, há sofrimento. Isso não pode ser negado. O que também há, e que também não pode ser negado, é uma mentalidade de que a mulher, e também o homem, aqueles que concordam com a mulher, são donos de seus corpos, independentes e autônomos, quando na verdade não são. Existe um Deus acima deles que diz como devem viver. Mas veja, você percebe porque Paulo precisa encorajar esses irmãos? Paulo está dizendo não que eles diminuam a prostituição. Olhe para o verso de número 3. Ele não diz assim, a vontade de Deus é a vossa santificação, que vocês diminuam a prostituição, porque esse mundo está muito impuro. Então vocês precisam diminuir. Não, ele diz que vos abstenhais. Significa não sigam o curso desse mundo. Não se entreguem a nenhum só momento de traição do seu cônjuge. Abstenham-se. Dizer a esses irmãos essas palavras, irmãos, aqui é um grande desafio, mas Paulo não se furta a isso. Ele não está dizendo como aquele que simplesmente sobe num pedestal e dá ordens. Ele está dizendo no início, vocês são meus irmãos. Eu sei que é um grande desafio, mas veja, ele diz no verso número 3, esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. A vossa santificação. Pais, como vocês têm criado os seus filhos, vocês percebem o apelo mundano, a sensualização das crianças? Vocês percebem isso ou vocês não perceberam ainda? Vão às lojas de roupas para crianças de 2, 3, 4, 5, 6 anos, 10 anos. São roupas curtas, justas. E não é só para as meninas, para os meninos também. Vocês estão vivendo com os olhos em Cristo, mas percebendo o que está acontecendo ao redor de vocês?
Vivemos num mundo de trevas, irmãos. Perverso. Nós precisamos nos aperceber. Vivemos num mundo que mistura a beleza e a sensualidade. Pior do que aquela sensualidade que é escancarada é a beleza mesclada com a sensualidade. Um rosto bonitinho, uma roupa bonita, no sentido das cores, até isso é cada vez mais difícil hoje, né? Achar cores bonitas em roupas. Cortes e desenhos também, cada coisa mais feia que existe nas lojas. Mas se mescla a beleza, um rosto bonito, um cabelo bonito, com uma roupa justa. Ou com uma roupa longa, mas que mostra todas as costas. Aquilo que só o marido deveria ver. Uma roupa longa, mas é justa. E se alguém olha, vê os desenhos todos do corpo. Sensualidade, irmãos. Vocês estão percebendo isso no mundo? Vocês estão se apercebendo e verificando se isso está entrando no lar de vocês e ensinando os filhos e filhas de vocês, fazendo e desenhando ao coração deles o padrão de casamento que eles devem ter. Nós não podemos nos furtar a falar dessas coisas aqui. Esse texto fala exatamente disso. Sim, irmãos, é muito difícil. Inclusive, quando nossos filhos começam a usar o celular, tem aí uma idade, os apelos de propagandas terríveis. E não dê logo o celular para os seus filhos. Desenvolva uma amizade com eles, como falamos. Perceba se ele tem uma maturidade para que ele de fato consiga discernir o mínimo possível como pode usar um celular. É um grande desafio. Paulo está falando disso. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E ele passa a falar mais do casamento. Veja, olha na sua Bíblia. Verso 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. O que você entende por esse texto? Quando Paulo diz que cada um sabe possuir o vosso próprio corpo, você pensa no seu próprio corpo? Paulo não está falando do nosso próprio corpo. Meu corpo. Ele está falando do corpo do cônjuge. E essa linguagem ela é vista lá em 1 Coríntios capítulo 7. Abra sua Bíblia lá. Primeiros Coríntios capítulo 7, um texto que é muito confrontador para os dias de hoje. Ele diz no verso de número 1, quanto aos que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher, mas por causa da impureza, o porneia, né, a prostituição, a mesma palavra aqui que ele usa lá em Tessalonicenses, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Essa é uma linguagem de posse. E essa mesma linguagem está sendo usada por Paulo em Tessalonicenses. Ironicamente, em dias de prostituição, onde se paga para ter momentos
de certo prazer. Paulo está sendo irônico aqui. Você tem, é seu, o corpo do seu marido é seu, o corpo da sua esposa é seu. É isso que Paulo está dizendo aqui. A mulher, portanto, não tem poder sobre o próprio corpo. Irmãos, como isso é confrontador em nossos dias. Casos aqui de aconselhamento em que mulheres, maridos e mulheres têm seus problemas em relação à intimidade, e um e outro pensa que tem o direito de se negar um ao outro. Paulo está dizendo, o marido, a mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. Ah, mas você está sendo machista? Ele diz, não. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a mulher. E é nesse sentido que Paulo está dizendo, voltando para a Tessalonicenses, quando ele diz assim, cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. Você se casou, e agora Deus te deu a esposa, te deu o esposo, e ela ou ele te pertence. Você, em certo sentido, é dono, tem poder sobre o corpo dele ou dela. E quando você for possuir, preste bem atenção, saiba possuir em santificação e honra. Em santificação. Irmãos, a Igreja Católica Romana, ela trouxe um mal tão grande à humanidade, fazendo com que as pessoas pensem que a intimidade do casal, a intimidade entre homem e mulher é algo impuro. Isso não é. Quem criou foi Deus. Satanás não teria a capacidade de criar algo tão impressionante, santo, onde vemos ali o Evangelho, um servindo ao outro. O Evangelho, se você não parou para pensar nisso, ali está o Evangelho. Um servindo a alegria do outro. Satanás não tem poder de criar isso. Foi Deus. Mas a Igreja Católica Romana, ela espalhou pela humanidade essa ideia de que se você fala de intimidade sexual, você tem que falar assim, baixinho, escondido, como se você estivesse mexendo com drogas, com alguma coisa proibida. Não, em absoluto não. Senão a Bíblia estaria pecando. É para a santificação, para a pureza e para a honra, para honrar o outro, para elevar o outro. Cada um de vós sabe possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como gentios, que não conhecem a Deus. Jovens, prestem bem atenção. O casamento não é um espaço onde você dará livre curso aos seus impulsos sexuais e usará eles como você bem entender, porque afinal de contas agora você é casado. Alguns pensam que o maior remédio para o casamento, aliás, para a lascívia, é o casamento, e não é. O maior remédio para a lascívia é a santificação da Escritura. Paulo não está falando para jovens ou para pessoas que não são casadas, que se envolvem de forma errada. Paulo está falando para casados. Casados. Por isso, jovens, prestem bem atenção, vocês precisam guardar os seus corações em santidade, sabendo que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Não cedam a esse mundo que banaliza o corpo e que amostra o corpo para todos. O corpo é um templo.
É um templo. É um dom que Deus te deu. E deve estar guardado para o seu futuro cônjuge. Paulo diz em outro lugar, aquele que peca contra Deus, mas aquele que comete tal pecado, peca contra o próprio corpo. Não com desejo de lascívia, diz ele aqui no verso 5, como os gentios, que não conhecem a Deus. E quantas imundícies existem neste mundo e que são usadas num casamento para o momento da intimidade sexual, irmãos. Coisas que desonram, que violentam, palavras ditas que são desonrosas. Isso não vem de Deus. Paulo está tratando isso, você percebe? Não como os gentios que não conhecem a Deus. E ele passa então a dizer aqui no verso 6, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão. Exatamente isso, que ninguém cause violência, que ninguém desonre. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. A relação íntima do casal não diz respeito apenas a eles. Deus está ali. Talvez você se escandalize com essa frase, mas Deus está ali. E deve ser feito como quem faz um altar para culto. Porque se assim não for feito, Deus que vê é o vingador. Ele vai vingar. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação. Ele repete e enfatiza. Dessarte quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Ó, irmãos, esse texto é maravilhoso. Só o Espírito Santo pode nos fazer obedecer a essas coisas. Imagens imundas de pornografia ficam na mente por 5, 10, 15, 20 anos. Se não for o Espírito Santo que nos purifique, ai de nós. No mundo em que outdoors, em que todo canto clama impureza, impureza, impureza. Nós somos chamados dizendo, a vontade de Deus é a vossa santificação. Não se acostume. Não pense que é normal, meu irmão ou minha irmã, viver uma vida com pensamentos impuros, ainda que você seja casado ou casada. Jovem, não pense que é normal. Deus não te chamou para isso. Você foi chamado por Ele. Ele diz, a vontade dEle é a santificação. Ele não vos chamou para a impureza, mas para a santificação. Mas não é na nossa força, irmãos. Quem fala é aquele que nos dá o Espírito Santo. E como isso deve nos consolar e nos encorajar. Se você tem problemas nessa área, busque ajuda. Busque ajuda pastoral. Dificilmente você conseguirá sozinho ou sozinha. E não falo só com os solteiros, com os casados também.
Mas saiba de uma coisa, há poder suficiente em Deus para nos libertar e nos purificar. Não duvide disso. O Espírito Santo habita em você. Ele pode estar entristecido por causa do seu pecado, mas ele não saiu de você. Se você é um crente, mesmo com esses pecados imundos, ele está lá. Ele está lá. Irá nos perturbar. Até que busquemos santificação e vivamos santamente. Que esperança maravilhosa. Um chamado a viver santo, em primeiro lugar. Um chamado a um casamento santo. No mundo de imoralidades. Vivamos isso, irmãos. Experimentemos paz, alegria diante do Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Maravilhoso Deus e Pai nosso, que está nos céus. Há infinitamente mais deleite em Ti do que na porneia, do que na impureza. Enquanto que o prazer que há na prostituição, apesar de se mostrar caudaloso, é um prazer momentâneo. O prazer na Tua presença cresce cada vez mais, de forma contínua, de forma perene. Vai crescendo e vai aumentando até aquele grande dia, onde não terá mais pecado para diminuir o prazer que temos em Ti. Em Cristo está o nosso prazer. O Salmo 16 diz que na Tua destra há prazer, há delícia sem fim. Fomos criados, sim, para ter prazer e alegria. Ajuda-nos, ó Deus, que nosso coração tenha prazer em Ti, a obediência da Tua palavra, que desfrutemos o prazer da obediência da Tua presença. Um viver santo, num casamento santo, e não o prazer do pecado. Ó Deus, perdoa-nos, porque por vezes, ó Deus, de diversas formas nós viciamos-nos no prazer pelo prazer. Seja na comida, seja, ó Deus, em qualquer outra coisa. E assim, por um tempo andamos no curso deste mundo que clama pelo prazer, pelo prazer. Mas somos chamados para ter prazer em Ti, em Cristo, que está à Tua destra, onde há delícias perpetuamente. Ó Deus, conceda-nos a Tua graça de experimentarmos dia após dia prazer, ao Te glorificar, prazer, alegria, gozo, contentamento. E assim Satanás, nem a impureza ache espaço em nosso coração, ó Deus, para nos vender um prazer falso, maldito. Guarda o coração dos casados, ó Deus. Guarda os casamentos em nome de Jesus. Guarda os homens da mulher estranha. Guarda as mulheres, ó Deus, em nome de Cristo. Guarda os jovens, que eles não comprem a ideia maldita deste mundo de que podem, de forma tranquila, antecipar o prazer do casamento sem o casamento. Isso não é verdade. É mentira de Satanás. Guarda os nossos filhos, ó Deus, da sensualização infantil desses dias, malditos, perversos, e que não é só desses dias.
Ó Senhor, guarda a tua igreja. Em nome de Jesus oramos. Amém.